E aí galera, bem, hoje eu vou tentar mostrar aqui pra vocês uma programação de corrigir a direção do robô. Quando eu participava da FLL, a minha equipe tinha um grande problema que era, acho que o balanceamento do robô que fazia ele andar torto. O robô girava um motor mais que o outro. Então a gente precisou usar de programações para corrigir esse erro do robô. A gente usou dois métodos, que é a correção da direção, subtraindo um motor pelo outro, e outro método também que a gente não utilizou bastante foi utilizando o sensor de giro. Bem, o sensor de giro ele tem alguns problemas, pelo menos no meu caso, quando eu utilizei o sensor de giro, foi para OBR, eu tive vários problemas, até mesmo com desconexão do sensor no meio do round. Então eu não recomendo utilizar, a menos que, claro, não tenha as falhas que eu tive, que era o sensor desconectando, a variação, o sensor começava a variar sozinho. Então, se você não tiver esses problemas, claro, não tem nenhum problema usar o sensor de giro. Bem, eu vou mostrar aqui primeiro a programação de subtrair um motor pelo outro. A gente utiliza da seguinte lógica: vamos supor que o robô esteja andando torto. O motor B está com 500 graus e o C está com 550. A ideia desse corrigir direção é ele retardar um pouco a força do B, ou seja, ele vai diminuir a força do B e aumentar um pouco a força do C para que esses dois valores se igualem. Como ele vai fazer isso? Subtraindo um motor pelo outro. Primeiro a gente vai fazer aqui um reset nos motores B e C, que são as portas padrões de motores. Depois a abertura de um loop. Dentro desse loop teremos o motor B, medido em graus, subtraído pelo motor C. Beleza, o B menos o C vai jogar na direção. A subtração desses valores vai jogar no bloco de direção do mover direção. Beleza, depois disso a gente deve limitar para quando o ciclo for parar, porque aqui ele vai continuar fazendo isso infinitamente. A rotação do motor, graus. Eu vou selecionar a porta B, que é a do motor, e colocar A para ele ser maior ou igual ao valor que eu quero. Se eu quero que o robô anda 100 graus, eu limito aqui para 100 graus. Se eu quero que ele anda 1000, eu limito aqui para 1000, etc. Como está dentro de um ciclo, se eu deixar o ciclo no infinito, ele não vai parar. Então preciso dessa função no loop para travar minha programação. Beleza, vamos supor que aqui está 500 e aqui está 550. O B, que é 500, vai subtrair pelo C, que vai dar 550, que vai dar menos 50. Ele vai jogar esse valor nessa direção aqui. Claro que não vai dar diferenças bruscas, porque quando começava a dar programação, ele já vai estar se corrigindo. Então a diferença vai ser de 1, 2, 3, mas que já faz uma grande diferença quando se trata de longas distâncias. Depois de jogado esse valor aqui, ele vai se corrigir. Ou seja, ele vai fazer aquele processo de retardar um motor e acelerar o outro. Então, pode ser que se você fizer a programação assim, o robô comece a girar. É só inverter os motores aqui que ele vai funcionar tranquilo. Isso se deve ao fato de quando você joga esse valor, vamos supor que aqui deu menos 50 e ele começa a girar para um lado. Pode ser que em vez de o B diminuir a força, ele faça aumentar. Então ele vai girar mais e mais. Ou seja, a subtração daqui vai cada vez aumentando mais. Mas se você ou inverter a porta do robô ou trocar as portas aqui na programação, ele vai funcionar tranquilo. Eu gosto sempre de deixar variáveis aqui para criação de myblocks, que eu defino sempre para essa programação a variável velocidade e a variável graus. Tá, para que eu defino essas variáveis aqui? Quando eu for criar o myblock, eu vou explicar o que é agorinha. Eu vou ter uma mobilidade na minha programação e uma facilidade de me alterar os valores nela. Como cria o myblock? O myblock serve para ele resumir sua programação em um bloco só. Vamos supor que eu queira que ele ande aqui
duas rotações, só que corrigindo a direção. Aqui não seria possível, eu teria que jogar essa programação extensa lá dentro e ficaria uma programação suja. Então, para limpar a programação e deixar ela para entender melhor, a gente cria os MyBlocks. É só vir em ferramentas, meu construtor de bloco e adicionar aqui o ícone para... O ícone aqui é só questão de estética, mas se torna bastante útil quando você tem vários MyBlocks na programação. Corrige direção. É adicionado dois parâmetros que são equivalentes a essa variável velocidade e a variável graus. Eu vou aqui escrever velocidade, alterar o ícone do parâmetro e escrever aqui como graus. Beleza. Graus. Concluir. Note que ele abriu outra programação com o nome do MyBlock e aqui ele já minimizou, né? Já minimizou a programação no MyBlock só. Beleza. Esses dois parâmetros de velocidade e graus que eu criei, eu tenho que declarar eles para que eu estou usando. Então eu vou jogar essa velocidade e esse graus aqui nas variáveis que eles são pertencentes. E como que isso funciona? Quando eu insiro um valor de 30 aqui, por exemplo, e um 1000, ele tem que andar com força 30 até 1000 graus. O que acontece aqui? Ele, dentro dessa programação, ele vai puxar essa. Ele vai inserir esses dois valores de 30 e 1000 aqui. Ele vai jogar essa variável de 30 dentro da velocidade e a variável de graus dentro aqui do limitador do ciclo, que é até onde o robô tem que andar. Então o MyBlock funciona basicamente assim. Você resume um bloco e pode inserir parâmetros para ele rodar outra programação maior. Esse bloco vai ficar armazenado nessa paleta aqui de meus blocos. Se perder essa programação aqui e apagar, você pode vir aqui e puxar outra. Isso é bastante útil para várias programações, não só para essa. Inclusive, para o torneio, eu acho uma boa a utilização de MyBlocks em locais necessários. Não utilizem isso em locais desnecessários. Utilize MyBlock aí em locais necessários como esse. É uma programação que, vamos supor que eu queira que o robô anda para frente, depois ele vira, depois ele continua andando para frente. Então, não fica viável eu colocar essa programação extensa toda vez que eu queira que ele ande para frente. Beleza. Agora, só um detalhe que eu esqueci aqui de colocar é de travar o motor depois da programação rodar, para se caso eu querer que ele faça outra ação, ele não continue com o motor liberado. Bem, na segunda programação, a gente tem ele corrigindo com um sensor de giro, que é bem mais básico e, como eu disse no começo, eu não recomendo a utilização se o sensor estiver bugado como estava comigo. Bem, aqui funciona o seguinte, é só jogado o ângulo na direção, no bloco de mover direção. Como que funciona? Vamos supor que eu giro o robô para a esquerda, ele vai dar uma variação no sensor de giro. Então, se ele joga aqui o valor contrário, ele vai se corrigir. Se eu jogo 30 graus, ele vai jogar 30 aqui. E quando ele voltar em 0 graus, o sensor de giro, ele vai estar 0. Então, ele vai continuar andando para frente. Com isso aqui, você pode girar o robô umas 4 vezes na mesa que ele vai se corrigir. Caso essa programação desse jeito não funcione, é pelo mesmo sistema da inversão de motores aqui. Só que aqui, se você subtrai esse valor por menos 1, caso esteja dando errado, ele já vai funcionar tranquilo. E é basicamente isso. Aqui as mesmas coisas, as duas variáveis declaradas, velocidade e graus. Aqui velocidade jogando dentro da velocidade e graus jogando dentro de graus, certo? Então, é criado um MyBlock aqui, simples. Essa programação é bem mais simples que essa, que a outra no caso. E é criado aqui, criar um nome aleatório aqui, corrige graus. Adicionar os dois parâmetros, colocar a velocidade, botar o ícone para lembrar. É sempre interessante quando fazer a criação de MyBlocks, colocar ícones que te lembram, porque aí não precisa ficar levando o mouse em cima para ler. Isso ganha tempo na hora de programar e é muito útil. Beleza, criou aqui, mesmo sistema, liga as variáveis
ligo os parâmetros nas variáveis necessárias e já tem aqui. Beleza. Então, o que a gente teve nessa videoaula? A gente teve a correção da direção só utilizando o cálculo com os dois motores, que é basicamente, se o robô estiver andando torto, subtrai um motor pelo outro, que se tiver dando diferença, ele vai jogar na direção, que fará a correção do robô. E no outro, a gente vai ter aqui a correção com o sensor de giro, que é um pouco mais arriscado, eu diria. Tá. Esse foi a videoaula. Eu vou deixar um desafio para vocês, porque pensa comigo, se eu quero que o robô ande para trás, eu vou ter que esse valor aqui tem que ser negativo, e se ele está negativo ele tem que ser menor ou igual. Mas também tem que fazer todo um tratamento aqui no meio. Eu vou deixar um desafio aí para quem quiser fazer, que é fazer uma programação que seja autônomo o suficiente de, com um MyBlock só, ele verificar se o robô tem que andar para frente ou para trás e fazer a correção. Eu vou deixar aqui uma dica, que é usar esse bloco aqui de condição, que também é bastante útil em programações. Eu já expliquei um pouco como funcionam essas lógicas aqui no vídeo da OBR. É focado em OBR, mas tem muita coisa útil para FL também, então vale a pena dar uma olhada lá. Uma dica que eu dou é usar esse sistema aqui de condição. Vamos supor que eu queira, sei lá, verificar se a velocidade é negativa ou positiva. Eu ponho aqui a variável, pego um bloco de comparação e comparo se ele é maior que zero. Se ele for maior que zero, ele é positivo. Se ele for menor que zero, ele é negativo. Essa aqui é a dica que eu dou para a realização dos exercícios. Ou seja, fazer uma programação que só de você inserir aqui nela menos 20 ou 20, ele já se corrige sozinho lá dentro da programação, fazendo o tratamento aqui, se ele é maior ou igual a zero, etc. É isso, obrigado aí por assistir.